Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo eu tenho o Bernardo Coimbra de volta depois de um longo inverno. Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? De volta. Bom te ter de volta, meu amigo. Tamo junto. E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo com oferecimento da Sete Games. Por aqui a gente recebe sempre alguém do mundo da bola para falar sobre carreira e futebol em geral. E hoje quem está aqui conosco é Kim Saito, diretora executiva da Federação Paulista, que fez trabalho renomado no Cruzeiro como diretora de futebol feminino do clube e, não menos importante, é formada em jornalismo na PUC-Rio, assim como eu. Então, Kim, obrigado aí pela presença, por estar com a gente. João, Bernardo, é um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho com o Globo. Botar o futebol feminino no holofote é sempre razão de muito orgulho. Importante. Kim, para começar, eu queria te perguntar por que que você vê o cenário do futebol feminino tão fortalecido em São Paulo há tantos anos, né? A gente sabe que você não está nesses anos todos na Federação Paulista, mas já dá para ter uma noção e estava trabalhando no futebol feminino esse tempo todo também. E o São Paulo tem os clubes muito fortalecidos, né? Não só os quatro principais, mas o Bragantino, a Ferroviária, que estavam nas quartas de final do Campeonato Paulista agora. É claro que em Belo Horizonte tem o Cruzeiro, que você conhece bem, a gente já vai falar daqui a pouco. No Rio a gente tem o Flamengo, muito fortalecido também. Mas é nítido assim para a gente que São Paulo tem dominado o cenário do futebol feminino nesses últimos anos. Queria te perguntar por que você acha isso? Assim, primeiro de fora, depois agora de dentro. Eu acho que para responder por que que São Paulo é tão fortalecido, primeiro é a história com H maiúsculo. Então, esse contexto já de um Paulistão feminino, que é a primeira competição no Brasil a desenvolver a categoria adulta. Mas sem sombra de dúvida tem um aspecto que toca no poder da caneta e na cabeça, na mentalidade de quem hoje dirige esse futebol paulista. Então, de fato, assim, para além de ter começado lá na década de 90 e a partir do início dos anos 2000 ter deslanchado de uma forma contínua o Paulistão feminino, eu dou muito crédito para a liderança do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, junto com Mauro Silva, vice-presidente da federação, porque é a partir da perspectiva deles que surge um departamento de futebol feminino na Federação Paulista, também como um movimento pioneiro. E eu acho que naturalmente assim tem um lugar de honrar o trabalho do dia a dia dos clubes do estado de São Paulo. E aí a gente pode destacar vários, eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas desde Ferroviária, Rio Preto, São José, clubes que Juventus, Portuguesa, clubes que lá atrás já vinham desenvolvendo esse futebol feminino e isso ganha muita força mesmo, ali desde o momento de retomada do Corinthians e principalmente 2019 em diante, com isso sendo um elemento ali de licenciamento. Então, acho que para além de qualquer aspecto socioeconômico que já posiciona o estado de São Paulo num lugar de muito privilégio, acho que tem um componente aí de mentalidade, de dirigentes que entendem como podem contribuir e como isso faz toda a diferença quando nós mulheres conquistamos esse espaço e a gente perde menos tempo e gasta menos energia tendo que convencer a importância desse futebol feminino, e isso já corre de uma forma muito mais natural. Esse departamento pioneiro que você mencionou foi criado em 2016, certo? Confere, Aline Pellegrino, nossa capita, assim, abrindo essa porta, pegando esse mato alto ainda. E, cara, eu vivo também para honrar o que ela começou, pelo que outras mulheres que passaram aqui deixaram de legado. E a Pelé, para mim, é uma figura muito especial, assim. Então, Teve, começa teve aqui no aqui. Toque Passa recentemente. Ouvi dizer, a gente se segue em contato, assim, eu tive a honra de já poder representá-la também num passado aí, mas fiquei muito feliz também de saber que ela pôde deixar um pouquinho da cabeça dela aqui com vocês. E 9 anos depois da criação desse departamento pioneiro que você mencionou, você chega na Federação Paulista. Qual é a sua ideia de chegar para somar nesse projeto junto da federação? Cara, e uma ótica muito pessoal, assim, mas já tinha uma sensação dessa distância que a Federação Paulista tem enquanto desenvolvimento estadual do futebol feminino. E precisei quase que passar por um processo de compreensão mesmo dessa distância que já existia, de cara, como a gente só agora amplia, dá mais escala a isso, né? Então, imagina, um Paulistão feminino já com muitas edições ao longo das últimas décadas, mais um Sub-17, que é a primeira competição de base
no Brasil começa só em 2017, e aí você vai olhando a cada ano novas competições para novas categorias sendo criadas, e aí a partir do momento que você já tem forma e conteúdo mais ajustado, operação já mais ajustada, você ganha ali agora uma nova era de repensar um pouquinho a estratégia, a escala, a ocupação desse calendário. Então, acho que é com essa lógica e com esse convite assim de fio de pensamento que eu chego à federação para deixar uma contribuição também, assim como essas outras mulheres que passaram aqui, e que eu sinto e vejo no dia a dia a contribuição de cada uma delas, e eu sei que isso só aumenta assim, senso de propósito, e fala até do time que faz parte desse departamento de futebol feminino, na figura da Vitória Pissolato, na figura da Camila Alcântara. Imagina você ter meninas que entraram aqui há 4, 5 anos como estagiárias e puderam participar de todo um processo de formação, e hoje também tem muito da marca delas aqui presente. Então, é muito motivador ver o nosso privilégio de meninas jovens, assim, que já podem eleger um futebol feminino como plano de carreira dentro da indústria, e a gente poder encontrar na Federação Paulista uma instituição que quer dar espaço a ser mais criativo, a fomentar mais, a alcançar mais meninas, a profissionalizar ainda mais essas competições adultas. Então, tudo isso eu acho que reverbera, e eu vivo dizendo assim, cara, a Federação Paulista está deixando um mapa do tesouro também para outras instituições que queiram desenvolver o futebol feminino. E essa força, Kim, do futebol paulista feminino, a gente vê também na Libertadores, né? É basicamente os times de São Paulo que participam. Teve um ano que teve um Iranduba, um Foz Cataratas, mas basicamente é a Libertadores com times paulistas. Esse ano, por exemplo, São Paulo, Corinthians Ferroviário, enfim, o Corinthians é campeão, ganha com frequência também a Libertadores feminina, já fez final com o Palmeiras. Isso também leva para a América do Sul, digamos assim, né? Tem essa hegemonia assim no Brasil, se a gente fizer um recorte aí da história recente do Brasileirão Feminino, 12 títulos de 13 foram conquistadas por equipes do estado de São Paulo, e na Libertadores são 13 títulos para os times paulistas de 16 edições. Então, isso naturalmente, como consequência, reverbera em desempenho esportivo, né? E acho sim que esse estado de São Paulo ele é catalisador de movimentos. Então, troco muito com pessoas de outros estados que hoje estão nessa posição também de organizar competições, e a gente sempre deixa isso como um convite, sabe? Vem aqui entender, né? Inclusive nesse recorte aí de 9 anos, como o João falou, em que momento, de repente, você se identifica na organização das competições? Você ainda está dependendo de uma lei de incentivo estadual ou federal para botar de pé as competições? Você já consegue ali montar um modelo de negócio que te coloca numa posição de pensar isso com verba direta, com investimento da casa? Então, fazer essa roda girar, eu sinto que a federação pode hoje abrir esse leque de opções e falar, cara, vem aqui, conheça dos nossos processos e vamos tentar ajudar sempre aí para que esse futebol feminino, na amplitude mais nacional, não se restrinja a um estado só. Agora, Kim, é legal você entrar nessa questão da troca com outras federações, porque já até seria uma pergunta nossa, assim, como é que funciona esse diálogo? E uma curiosidade, até pela questão da regionalidade, como é que é esse diálogo com o Rio de Janeiro, assim, com quem você fala da Federação do Rio de Janeiro, para ter essa troca de ideias, essa troca de experiências também, né? Olha, eu sinto muito assim um primeiro caminho que tem que partir, óbvio, da vontade, da Claro. proatividade de cada um que está carregando, né, essa responsa mesmo de fazer futebol feminino, ou no caso mais amplo, de desenvolver competições. Então, cito aqui no caso do Rio de Janeiro, na figura do Marcelo, a gente troca bastante, de outros estados também, mas o que foi um grande diferencial para a Federação Paulista, especialmente com esse marco de 2016 em diante, ter pessoas que vivem de pensar exclusivamente as necessidades e as estratégias para o futebol feminino. Então, já entrando aqui no papo muito mais técnico, quando a gente pega aqui o licenciamento do Paulistão Feminino, tá aí um documento, para além de regulamento da competição, que você pode escrever assim, é letra no papel. Recomendações e exigências que vão fazer essa competição fortalecer a gestão interna de cada clube, que, consequentemente, reverbera na competição ganhar mais força. Então, acho que é muito desses caminhos que a gente abre muito para as federações, que a gente sempre deixa esse convite. Isso vale para Minas Gerais, Rio Grande do Sul, para Alagoas, enfim, é o Brasil todo mesmo, que é muito natural ter essa troca.
independente de quão distante ou quão próximo tá. É muito natural também, vamos ser real, pensar o quanto esse futebol ele é político, então ele é feito de relações, ele é feito de trocas. E acho que uma grande marca da Federação Paulista que me encanta muito é de abertura de portas. Então a gente vê muito esse cenário de receber aqui pessoas que são da arbitragem, atletas, pessoas da gestão, pessoas da comunicação, empresários. Então, um ambiente muito vivo, de trocas constantes. Eu acho que isso faz também naturalmente esse futebol se desenvolver aqui e, quem sabe, servir de alguma referência ou inspiração para outros lugares. Você vê esse É, domínio, vai lá, Bernardo. atuando dentro da Federação Paulista, você vê esse domínio ainda por um longo tempo do futebol paulista de uma maneira geral, nacionalmente, até internacionalmente, na América do Sul. Olha, em alguma medida sim, porque esse domínio ele não é causa, ele é consequência, né? Então, quando a gente puxa esse fator histórico de tempo de desenvolvimento, e aí você pode colocar também, cara, como é a estrutura, seja do clube, seja de equipamentos no estado para você ter esses jogos. Qual é a mentalidade dos gestores e o nível de exigência que a cada ano eles estão sendo desafiados, a subir o nível e eles também se desafiam. Então, o que eu vejo no estado de São Paulo é não existe estagnação. E a cada ano, mesmo que já seja considerado um trabalho de referência, essa régua continua subindo, seja pela competitividade e rivalidade que é tão saudável e faz todo mundo crescer, mas seja também por esse trabalho de quem está lá no papel de organizar competições, de pensar como é feito o registro, como é feito esse desenvolvimento técnico. Então, acho que tem uma inquietude, uma criatividade que marca a Federação Paulista para cada ano não se contentar com o que já alcançou e faz os clubes também, de novo, fruto dessa rivalidade e desse compromisso com moldar talentos. É, eu posso estar sendo aqui agora imprecisa, mas eu lembro em algum momento, assim, antes mesmo de chegar na Federação Paulista de estar conversando com a liderança de um clube aqui do estado, e ele falava o quanto a maioria das atletas nem era do estado, vinham de outros estados porque sabiam que era aqui que iam encontrar oportunidades. Então, acho que esse movimento ele ainda se retroalimenta, mas ele é movido assim a muita inquietude. E dentro dessa noção de inquietude, quais são os próximos passos que a Federação Paulista pode alcançar? Porque tem o campeonato estadual muito bem consolidado, tem os clubes muito bem consolidados, a copinha feminina cada vez mais consolidada também, ela é responsabilidade, está debaixo do chapéu de vocês. Qual é o próximo passo que vocês podem alcançar para crescer ainda mais, para fortalecer o cenário do futebol feminino ainda mais e, claro, o cenário futebol feminino dentro do estado? Cara, isso dá para ser respondido assim por muitas perspectivas, né? Eu acho que quando eu menciono assim essa cultura de excelência que existe na Federação Paulista é sobre olhar para o Paulistão, que já é uma competição muito sólida, muito bem organizada, que quem vai acompanhar, seja pelo streaming, pela TV, reconhece a identidade visual, entende que o formato gera competitividade, promove jogos mandante e visitante, então a gente tem sempre esse desejo de ir profissionalizando cada vez mais essa competição. Cito sempre esse licenciamento porque ali está um caderninho de regras que você pode literalmente assim incentivar ou passar a exigir o clube a melhorar o teu nível de gestão, mas a base é sem sombra de dúvidas para onde a gente mais tem que olhar e crescer. Então hoje tem um sub-20, tem um sub-17, tem um sub-15, a gente faz festivais sub-14, sub-12, a gente olha com muito cuidado em que momento vai ter essa maturidade também para já criar um paulista, por exemplo, sub-13. A gente olha com muita atenção para a arbitragem feminina. A gente desenvolve programas de formação de treinadoras, programas de formação de narradoras, fazendo cursos para liderança feminina. Então, eu acho que é cada vez mais ir segmentando, especializando, onde a gente pode empoderar mulheres que querem trabalhar na indústria como um todo. Como a gente vai olhando para o futebol feminino em cada área de atuação com mais cuidado, de saúde e performance, de planejamento financeiro, de lógica de ciclo comercial, como que esses direitos de transmissão estão sendo negociados e depois distribuídos.
Então, é um pensamento muito amplo, assim, sobre esse próximo passo, que no fundo já é o dia a dia, né? A gente já vive de um pouquinho de cada pincelada, assim. Então, eu diria que é sim para tudo o próximo passo. E dentro dessa questão do dia a dia que você falou, como é que é a sua atuação no dia a dia como diretor executivo da federação? Sendo muito real, ainda tem muito trabalho que ele é operacional e que a gente não pode ter medo de botar a mão na massa. De ler cada linha de texto, de e-mail, de adereçar um relatório de jogo, ou qualquer coisa que seja Cara, bem mão só na para te massa. interromper um minuto, porque quando a gente entrevistou a Aline Pellegrino, ela falou uma frase parecidíssima, assim, tipo, cara, eu gosto do problema, então se tem o problema, é ele que eu quero, é essa dor de cabeça que eu quero colocar a mão na massa. Então, já que você falou tão bem dela no início ali, quase como uma referência, dá para ver que de fato vocês têm essa semelhança na forma de trabalhar. É engraçado isso. É que a Aline, assim, eu tive o privilégio de poder ser assessora de imprensa dela por alguns anos, acho que ali de 2019 a 2022, então a essa altura ela estava na Federação Paulista, eu acompanho também a transição dela para a CBF, e eu jamais poderia imaginar que eu sairia do mundo da comunicação para ir para o mundo da gestão. Então eu lembro da Aline saindo da Federação Paulista à noite, me ligando para contar como tinha sido o dia a dia dela na federação. Quais portas ela tinha batido de cada departamento, que processo que ela tinha construído. Eu acho que alguma osmose, algum lugar inconsciente, isso foi moldando também esse lugar, porque eu jamais imaginei que um dia eu estaria aqui sentada no lugar que ela começou tudo. E eu acho que essa é uma característica de quem trabalha com futebol feminino, de você precisa sim desenvolver um pouco de todas as habilidades que são exigidas de você. Então, não pode ter medo da função operacional. Tem que sim ter uma capacidade estratégica de também não se contentar com respostas ou frases de, pô, é assim que as coisas acontecem, porque no fundo existe ainda uma tela em branco. Não existia licenciamento do Paulistão Feminino até existir. E a cada ano também não existe um Ctrl+C, Ctrl+V no texto. Você tem que ir lá olhar para cada artigo, cada critério esportivo, administrativo, estrutural, pensar como você vai melhorar isso. Então, o dia a dia, assim, ele é de muito diálogo com cada departamento. Consigo perceber muito do que eu lembro da Aline contar na época que ela estava aqui. O quanto talvez já não fosse tão natural naquele início, na construção, o pensamento de outros departamentos já incluir projetos e ideias para o desenvolvimento do futebol feminino. E como eu já chego num lugar assim em que essa é a cultura, e eu acho que tem esse lugar de relacionamento, assim, diariamente eu converso com um monte de clube do estado de São Paulo. Desde saber como é que está o repasse do pagamento da arbitragem de outras competições, a que dia vai cair a cota, o relatório de um jogo que aconteceu no último final de semana. Então, tem algo que é absolutamente rotineiro do dia a dia e de casualidades. E tem esses pensamentos também, que aí sim eles já começam a ir para uma lógica mais estratégica da gente medir maturidade. Então, esse ano já estamos prontos para dar esse passo? Não. Se sim, para o ano que vem, que movimentos precisam ser feitos, o que precisa ser costurado para isso fazer sentido para o todo. Então, acho que o dia a dia, assim, de um trabalho de pensar competições é a todo momento estar protegendo o que vai fazer isso ser competitivo, ser caminhado numa direção profissional e de muita troca. Então, é um trabalho que exige também essa comunicação e relacionamento a todo momento. Grande demais. Kim, eu queria falar também sobre o Cruzeiro. Saindo um pouco da Federação Paulista, entrando na área do Cruzeiro, do seu trabalho no Cruzeiro e o legado que você deixou no clube. Enfim, esse ano o clube tá ali, foi no detalhe aí na final contra o Corinthians, enfim, um 2-2 no Independência, a derrota lá no jogo de volta na Neoquímica Arena, enfim, mas foi ali no detalhe. Queria falar um pouco desse seu trabalho nesse Cruzeiro, o legado que você deixou, enfim. O Cruzeiro hoje é uma realidade mesmo no futebol feminino? Você acha que é uma coisa que é para ficar mesmo? Cara, esse é o meu desejo e torcida. E eu acho que essa é uma dimensão de legado que para mim fica ainda mais especial quando eu percebo ter vida própria e não depender mais da presença ali. Então, honestamente, assim, eu não me via também numa posição de gestão de clubes. Acho que foi uma circunstância muito extraordinária.
de ter o Ronaldo, com quem eu já trabalhava há muitos anos, comprando um clube de futebol enfim, tendo fé, tendo coragem de trazer essa responsa ali, fazer esse convite. Foram anos incríveis que eu conheci pessoas espetaculares, assim, que fazem o dia a dia com muito amor e que talvez tenham tido um primeiro incentivo a uma cultura de excelência. Então, isso eu consigo dimensionar assim como um legado. E foi uma grande aula ali também, porque eu me sentia vivendo um pouco Alice no País das Maravilhas, de saber que eu tinha ao meu redor chefes como Pedro Martins, Paulo André, Gabriel Lima, Vitor Rios, o próprio Ronaldo, que me ensinavam muito no dia a dia como fazer essas contribuições na figura técnica do Jonas Urias e da Bárbara Fonseca. Eles sempre jogaram muito limpo comigo de falar, cara, montar elenco e comissão técnica vai ser a parte fácil do projeto. O difícil é realmente ter essa cabeça de como você vai caminhar na direção de um projeto financeiramente sustentável e, ao mesmo tempo, ir cultivando essa identificação com a vitória, com o resultado. Então, na final do Brasileiro A1, eu não escondia de ninguém o meu sentimento de privilégio de falar, cara, talvez eu seja uma das poucas pessoas que vai sair daqui radiante, qualquer que seja o Seja o resultado. resultado. Porque é muito especial poder ver quebra de recorde no jogo de ida, de público, e no jogo de volta poder ver quebra de recorde de receita de bilheteria. Pela primeira vez passando a marca de R$ 1 milhão, 41 mil pessoas, 1 milhão e 200 de bilheteria. Então eu sinto que tem algo assim que eu olho para o projeto do Cruzeiro e falo, cara, provamos um ponto. Provamos um ponto de um degrau muito pé no chão, de a cada ano ir subindo o nível, de que tinham escolhas muito conscientes sobre o quanto vai ser dedicado à folha salarial de atletas e principalmente o quanto vai ser investido no sentido mais estrutural e da qualidade das pessoas que vão estar lá tocando, e isso sim é sempre, né, conquista silenciosa, invisível. E eu fico muito orgulhosa mesmo de ver isso ter vida própria, de ver na liderança do Pedrinho um cara que é apaixonado pelo clube, que vai querer sempre ver o Cruzeiro campeão e que também está conhecendo e agora desenvolvendo a paixão pelo futebol feminino do Cruzeiro. Então, uma relação muito especial, assim, que ele, enquanto presidente, tem com as atletas. Eu fico muito feliz de ver isso na figura dele, na figura do Pedro Júnior. E eu sinto, em alguma medida, assim, poder ter provado um pouco esse ponto de que dá para fazer o desenvolvimento de um clube quando ele está realmente comprometido em não pensar só um ano de projeto. E ali a gente deixa, assim, um grande rascunho de muitos anos para ser executado, aprimorado, desafiado. Então, foi um momento de muito aprendizado e que eu trago isso também para essa realidade de agora quem não pensa mais em um único escudo e tô com a missão de pensar em todos e através de competições. Então, acho que sem querer, esse planejamento de carreira que eu não fiz para mim mesma me ensinou muito para hoje estar nesse lugar de pensar o todo. Nesse Kim, recorte, fala aí, Bernardão. só para nesse recorte atual, você acha que o Cruzeiro é o time no momento ali para incomodar? Porque ele no Brasileiro eliminou o Bragantino nas quartas de final, na semifinal eliminou o Palmeiras e aí na final contra o Corinthians acabou perdendo, mas enfim, ali nos detalhes. Você acha que no momento, no recorte atual do futebol brasileiro, é o Cruzeiro que pode quebrar essa hegemonia, digamos assim? Eu não vou destacar um só, e eu fico muito feliz do Cruzeiro ser um deles. Mas quando a gente olha para um São Paulo campeão de Supercopa, para um Palmeiras campeão de Paulistão, Ferroviária e Palmeiras que já também conquistaram Libertadores, Ferroviária que conquistou Brasileirão nesses últimos anos, eu acho que a consistência desses clubes é o que faz esse futebol feminino ficar mais competitivo. E ao mesmo tempo que a hegemonia do Corinthians também prova muitos pontos. E toda vez que eu vejo, inclusive, essa rivalidade entre os clubes ficar cada vez mais aflorada, eu falo que coisa linda. Mais gente se importa, isso também é uma medida de evolução. Então, eu acho que dentro de um respeito mútuo, porque a gente não pode se esquecer que a luta do futebol feminino, ela ainda é muito coletiva. E a gente não pode perder tempo demais, energia demais brigando entre nós, mas enquanto isso for uma grande rivalidade para ver quem vai ser o do momento, eu tô feliz de acompanhar. E, Kim, eu queria te perguntar como é que foi a sua chegada no Cruzeiro
mais especificamente esse convite do Ronaldo, que você já trabalhava antes, né? Como a gente falou, você teve esse passado na comunicação, e aí foi nessas empresas do Ronaldo, do Vitor Rios, que vocês trabalharam juntos. Como é que foi esse convite? Como ele chega em você com essa ideia de ser diretora do futebol feminino do Cruzeiro? Como é que você recebe? Qual foi o processo para você se convencer a aceitar? Se teve que rolar um convencimento? Enfim, essa história toda. Olha, eu lembro de dezembro de 2021, estava rolando um evento na casa do Ronaldo, que era o Galácticos Open, e naquela altura foi o anúncio da compra do clube. E ali eu estava tranquila, achando que o meu papel era de fato fazer o trabalho de comunicação disso, né? Então, reverberar todo esse movimento que estava sendo feito. Eu passei o meu Natal tranquila, o meu Ano Novo mais ainda. E no início de janeiro, o máximo que eu ganhei foi uma letra assim do Vitor Rios falando: olha, contratamos aqui o Pedro Martins como diretor executivo do futebol do Cruzeiro. Quando ele chegar lá no clube e começar a tocar o futebol feminino, pedir para ele te ligar, bate um papo com ele. Então, acho que foi nessa leveza que quando o Pedro ligou ali no início de janeiro de 22, eu não poderia nem de perto duvidar que aquilo já era E, alguma espécie de e por processo que que seletivo. ele e por que que ele falou para ele te ligar especificamente? Qual era a sua relação com o futebol feminino de antes? Àquela altura eu era assessora de imprensa da Aline Pellegrino, fazia essa gestão de carreira, de imagem, de comunicação, não só dela, como do Mauro Silva, assim como da Tamires. Então já Uhum, tinha um envolvimento com o futebol feminino, muito nessa perspectiva de bastidores, mais personalizado em figuras, né? Ou uma atleta ainda em atividade, ou uma dirigente. uhum, E dentro da Octagon tinha muito esse trabalho numa área mais de negócios, então lidava muito com contratos comerciais, coisas assim, e sempre com esse pezinho no futebol feminino. Então, talvez ele tenha dado essa letra muito mais por ser uma pessoa que olhava para futebol feminino com ângulo de comunicação e negócios, isso eu só posso supor assim. E quando o Pedro ligou, eu lembro da gente ficar muito tempo mesmo no telefone. Eu falei muito livremente com ele, o que eu acreditava de fora, olhando para um clube. E a gente termina essa ligação e 15 minutos depois chega a proposta. E aquilo tudo me assustou, né? De tipo, qual é, irmão? Você é maluco, né? Não tem essa experiência como olha o uma carioquês aí dirigente, surgindo. né? Pô, foi realmente uma atitude muito carioca da minha parte, mas você é maluco, eu não tenho essa experiência de uma dirigente de clube. E ali eu começo a entender também, por isso eu cito coragem, que não é só do Ronaldo, é do Gabriel, é do Vitor, é do Pedro, é do Paulo, de falar, de ter uma certa compreensão de que se eles estavam chegando num projeto de SAF, e querendo realmente fazer uma reformulação dentro da ótica e da visão estratégica que eles tinham para contribuir naquele momento, eles tinham algumas premissas assim de queremos uma mulher para liderar esse futebol feminino. E talvez, se a gente for prospectar mulheres que já estão atuando em outros clubes, pode ser que elas venham também com algum vício de Uhum. gestão desses outros lugares que foram moldando ou até limitando a capacidade, né, delas pensarem e desenvolverem. Então, me assustou muito, né? Eu falo isso sem medo nenhum, assim, me assustou demais receber esse convite, essa proposta, porque eu não tinha me preparado para isso. Não tinha estudado para isso como eu achava que eu precisava, ou na linha do tempo que eu precisava. Imagina, com 26 anos, você chegar como uma diretora, uma responsa muito grande. Eu era mais nova do que o treinador, do que a coordenadora, do que a maioria das atletas, sem ter tido nenhuma vivência em vestiário, nesse ambiente. E ao mesmo tempo que isso me assustava, isso também era um grande ativo, porque eu podia realmente a todo momento questionar e falar: me conta como funciona, e fazer as perguntas de por que é assim, e por que que a gente não vai por esse outro caminho. E o que que para mim parecia ser um mínimo aceitável. E que às vezes já era assim a iniciativa mais transformadora para aquelas pessoas que já vinham vindo de tanta porrada ao longo da vida. Então acho que tinha uma pureza também, uma ingenuidade de quem nunca tinha vivido o ambiente de clube, que fez isso ser um grande catalisador. Então eu lembro sim do Ronaldo, né? Pô, beleza, sofre aí um pouquinho, mas cara, quer construir legado ou não quer? Essa é a tua chance. Então, esse incentivo deles, e aí eu destaco muito isso na figura do Pedro Martins,
Quando você tem um chefe para quem você reporta diretamente, e falar assim, cara, o que tiver de trava cultural, eu vou comprar a briga do teu lado. Essa frase me fez dizer sim, porque era uma noção de respaldo muito grande do que eu sabia que ia sim ter de desafio e que igualmente ia ter um cara ali do lado disposto a fazer o futebol feminino de uma forma diferente do que eu podia enxergar de fora. Eu trabalhei, né, perto do Pedro Martins no tempo que ele teve no Botafogo, porque eu fico na cobertura do Botafogo, né? E ele era um cara assim que parecia ter a mente muito aberta, de fato, nessa questão da gestão mais profissional do futebol, talvez, né? Nesse surgimento de dirigentes cada vez mais profissionais para cuidarem do futebol. Então é interessante ver essa relação que ele tinha, que o Ronaldo tinha com o futebol feminino na sua presença também. É legal. Eu dou um pequeno grande passo, um passo enorme, pequeno não, gigante assim, que eu não precisei chegar num clube comprando essa briga. É quando você tem na figura do diretor executivo falando assim, cara, até então a gente pagava para esse futebol feminino atuar fora dessa estrutura, esquece. Vamos incorporar aqui e vamos encarar a dor de cabeça de desafio logístico, de campo de treinamento, de estrutura. Então ele já chega com esse respaldo. E eu vejo muito isso pela relação em cada clube, assim, que eu vou trocando ideia. De às vezes você na posição de gestora do futebol feminino, você tem que esperar o bom momento do masculino para encontrar aquela brecha, para despachar uma pauta, pegar uma aprovação de algo que é para o feminino. Então, não precisar também depender disso e poder ter um canal tão aberto na figura dele, na figura do CEO, eu tenho plena consciência como isso era um mundo de Alice no País das Maravilhas, de que isso não representa a média de como funciona a indústria. E ao mesmo tempo, eu espero que para o bem, eles moldaram um sarrafo tão grande para mim do que eu espero ver enquanto a coparticipação, a corresponsabilidade, que esses caras que têm muito mais tinta na caneta do que a gente do feminino, de comprar essa briga junto. E ao mesmo tempo, eu não esqueço o quanto isso era um mundinho absolutamente privilegiado. E o quanto isso não representa, assim, a maioria da realidade. Então, não basta o meu idealismo, assim, o meu dia a dia também tem que passar por muita humildade, muito pragmatismo, para a gente encontrar essas pequenas brechas também que vão fazer a cultura do ambiente caminhar numa direção que a gente fale, pô, estamos evoluindo mesmo. Então, dá para dizer que tentar construir uma cultura parecida com o que é que você encontrou no Cruzeiro é uma das suas missões no futebol feminino? Construir uma cultura no cenário nacional, de uma forma geral? Eu não sei se eu traria toda essa responsa assim para o que eu pessoalmente vivi, mas eu costumo muito descrever essa sensação do futebol feminino ser feito por pessoas extraordinárias e circunstâncias extraordinárias. Isso vale se a gente puxa a história da Doroteia em São José do Rio Preto, isso vale para a história da Magali na Juventus, isso vale para a história de tantas mulheres e homens que estão hoje desenvolvendo futebol feminino, não importa se é no estado de São Paulo ou fora dele ou no mundo. A gente ainda tem uma certa fragilidade que a gente não quer viver nesse mundinho de ser uma pessoa especial com uma circunstância especial. A gente quer que isso seja massificado, que seja o parâmetro de todo mundo e que não seja algo, pô, que brilhante, aquele momento singular e que seja perene, que seja sólido, que seja uma terra fértil. Então, eu acho que existem sim alguns pontos que você só vai conseguir provar realmente, né, botando o projeto de pé na prática, mesmo que ele seja fruto de uma circunstância extraordinária. Mas o que eu mais desejo, assim, poder ser esse grãozinho de areia do bem, de alguém que sabe que é jovem, que teve esse privilégio de escolher o futebol feminino como carreira, é tipo dar a mão para geral e falar, cara, vamos junto, assim. E vamos tentar deixar isso aqui seguramente melhor do que quando a gente pegou, honrando quem teve que roer o osso, trazendo essa galera para perto também para sempre lembrar a gente do quão mais difícil era e o quanto a gente caminhou, mas sonhar assim com um mundo que essas oportunidades elas não sejam seletivas e que elas sejam a escolha mais natural para quem quiser estar junto. Ainda É, pode falar, Pronto. não, vai lá, vai lá. Não, é que ainda na questão do Cruzeiro, quando trocou a gestão do Ronaldo para o Pedrinho,
Para você, como é que foi? Bateu algum tipo de insegurança, medo? Falou, não, nada vai mudar, vou seguir, o trabalho vai continuar igual. Como é que foi essa transição para você especificamente? Eu tive, de novo, assim, muita tranquilidade, porque o projeto, essa troca ali, oficialmente, deve ter sido abril ou maio de 2024. Então, não só o ano de 2024 já todo planejado, mas esse ano de 2025 também, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista ali de algumas peças do quebra-cabeça que a gente sabia que, óbvio, ia depender mais ali do decorrer do ano para fechar 100%. Muita tranquilidade. Já conhecia o Pedrinho há muitos anos também, justamente por essa relação, então a gente já se encontrou muito além desse mundinho BH, em alguns eventos também na casa do Ronaldo. Então, eu tive muito essa tranquilidade. Acabei sendo uma das únicas ali dessa diretoria formada pela primeira era do Ronaldo a permanecer no Cruzeiro e de um lugar de escolha de quem estava traçando um planejamento, não só olhando para 2026, como para 2029, que a gente vai ter uma segunda edição de Mundial de Clubes, um caminho até 2030, 2031 ali com a próxima Copa, e sentindo esse respaldo interno de quem estava ali. Sim. Ih, acho que ela travou. Travou? É. Voltou? Voltou, Voltou, voltou. voltou, voltou. Agora travou. Não, voltou agora. Para mim ficou tudo congelado, galera. Não, aqui a gente se escuta bem, eu tô A gente, conseguindo ver a tua movimentação bem você também. a gente vê a movimentação. Começou de novo. Perfeito, é que vocês congelaram aqui para mim, fiquei na dúvida se tinha sido mesmo. Não, falei. Não, É, vai, falei. ia reforçar assim, esse lugar de tranquilidade nessa transição, justamente por planejamentos de 24, 25 e esse rascunho do futuro ter ficado aprimorado. Já conhecia o Pedrinho há muito tempo, então já tinha essa boa relação com ele. E acho que foi uma escolha muito pessoal também de olhar para esse entorno e falar, cara, deixa eu aprender com esses caras também, porque obviamente eu tinha uma relação muito pessoal com as pessoas que faziam parte da última gestão, então foi um pouco sobre me colocar à prova, de aprender junto com essas novas lideranças que iam estar ali no clube, e de transmitir segurança também para as atletas, para a comissão técnica, para a gestão do futebol feminino e poder deixar esse caminho para fazer essa transição. E a Bárbara, que, cara, a sócia fundadora desse futebol feminino, também se sentir muito segura para o momento dela também dar continuidade e estar no lugar que ela sempre mereceu estar, que é liderando esse projeto. Kim, você, nessa época do Cruzeiro, você chega a recusar um cargo que a CBF tinha te oferecido para estar perto ali da seleção brasileira e depois, meses depois, você opta por sair do Cruzeiro numa decisão própria, sem ter uma definição de futuro, porque tiveram uns meses ali, né? Imagino que sejam meses de descanso, merecidos descansos entre a saída de um projeto tão intenso quanto o Cruzeiro para outro projeto tão intenso quanto na Federação Paulista. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa decisão de sair do Cruzeiro e de um projeto que você fala com tanto carinho, assim, com tanto carinho das pessoas envolvidas também. Como é que você tomou essa decisão e por quê? Eu tinha um sentimento muito de colocar, de realmente assim, colocar o projeto acima dos meus desejos pessoais. Então eu fiz uma leitura ali naquele momento de que a melhor chance de executar o caminho que estava sendo construído era não ser mais a pessoa que liderava ele. E que a melhor chance dele seguir era realmente de mostrar que ele podia ter vida própria, sem depender de uma figura. E isso, para mim, é dimensão de legado, né? Quando você não precisa estar presente para o negócio andar. Sim. Eu entendia também muito pelo momento do ano que era importante não esperar chegar dezembro e para ali tomar uma decisão de saída, para que aqueles últimos meses do ano que são tão importantes para uma negociação, eles fossem muito reais do que já deveria acontecer. Porque você chega em outubro, hoje é uma realidade assim de futebol. Você não vai negociar só em outubro todo o teu planejamento de elenco, de comissão técnica, isso começa meses antes. Foi-se o tempo que era só em dezembro que se negociava ali como seria o teu ano seguinte. Então eu tinha muito essa leitura de, cara, a importância de fazer a passagem de bastão
antes do que quem olha de fora acha que é o convencional, né? Então foi Sim. necessário ali naquele momento essa saída. E aí, cara, eu lembro assim, 1º de outubro, poder em diante falar assim, cara, não vou trabalhar mais no ano de 2024, vou me dar também um pouquinho de Há um tempo ano, então. de descanso. E aí existe assim o tirar a vantagem quando você não tem um crachá. Quando você não tem um crachá, você é imparcial. Aí você pode conversar com todo mundo. Você não está falando em nome de interesse de nada. Então eu realmente aproveitei assim para viver essa ponte aérea entre Rio e São Paulo, ativando contatos e poder conversar com o mercado inteiro, seja clube, seja atleta, empresário, gente que hoje está na posição de negociar direito de transmissão nos mais diferentes e importantes hoje veículos do Brasil. Então eu fui testando muitas teses de futebol feminino com essa galera, para ter muita calma também de me responder qual era o lugar que eu imaginava nessa próxima etapa da minha vida, deixando uma contribuição para o futebol feminino. E eu acho que eu precisei desse tempo e de conversar com muita gente para entender que fomento, competição era o lugar para se estar. E aí, com toda essa boa relação já com o Reinaldo, com o Mauro, poder estar na federação é uma honra. E querendo muito honrar, como a gente já falou, cara, o que a Aline abriu de portas aqui, o que a Lorena deixou de contribuição, a Thaís Picarte, a Nuti, e me emocionar com meninas tão jovens aqui, como a gente tem no time, que tem mais tempo de casa do que eu, que me ensinam o que que é o futebol paulista e que também estão muito abertas a serem desafiadas, de tipo, caramba. Quem é também aqui esse time que faz a gente se desafiar o tempo todo. Então é mágico estar nesse lugar e eu espero que seja só o comecinho. Bernardão tem alguma? Queria saber, Kim, daqui a pouco, daqui a um ano e meio mais, tem a Copa do Mundo 2027 aqui no Brasil. Eu queria saber de você da sua expectativa para o Mundial no Brasil, com a seleção brasileira, enfim, você espera, que isso pode ser benéfico para o futebol brasileiro daqui para frente, com o Mundial aqui, enfim, sua expectativa para o Mundial de 27. Qualquer que seja assim, o meu brilho no olho, pelo que eu imagino que essa Copa pode, vai transformar, eu acho que nem eu sou capaz de dimensionar assim, como será. Eu lembro muito de uma coluna que a Aline Pellegrino escreveu. Àquela altura, a gente devia estar na Olimpíada de Tóquio, e que ela tinha uma grande pergunta, assim, era uma premissa que ela estava ali, uma retórica colocando, né, de o que vai mudar depois de uma medalha de ouro? Vai mudar a forma como a gente discute negociações de direito de transmissão, como esse mercado se desenvolve, que tipo de oportunidades novas vão ser abertas? Mas agora, quando a gente traz essa retórica botando o maior evento do mundo no nosso país, que já é considerado o país do futebol, e que vai ou ser apresentado ao futebol feminino, ou vai ser reforçado esse lugar que não volta mais atrás, vai ser muito transformador. E transformador no sentido simbólico, imagético, cultural, social, profissional. Então, eu realmente acho que para a história do Brasil, que a gente ainda fica dividindo um pouco na história recente, né? O 2019 para trás e o 2019 em diante, seja pelos licenciamentos da Conmebol e da CBF, seja pela Copa do Mundo da França, essa de 2027 vai ser muito transformadora. E eu lembro, assim, às vezes para colocar isso num lugar bem palpável, na Olimpíada de Paris no ano passado, cara, o que viralizou de uma foto assim de tipo dois tiozinhos num boteco aqui no Brasil, vendo na TV futebol feminino. E eu acho que era aquele jogo de Brasil e Espanha que foi tão especial. Pô, Uhum. certeza que mudou para sempre na cabeça deles como eles olham para mulheres jogando bola, para o que eles sentem que a seleção brasileira gera de falar, mano, essas mulheres me representam, essas mulheres me resgatam um orgulho de pertencer. E isso também vai ter um poder tão forte para meninas e meninos que vão crescer tendo esse referencial de falar, cara, ela é minha ídola.
e de ou desejar um dia estar lá no campo, ou de um dia desejar só estar nessa indústria. Lembro muito da Tamires me contar que ela decide ser jogadora de futebol vendo Sissi na TV. Então, imagina, além de ver na TV, que hoje em dia você tem muito mais acesso, você vê no seu país. A gente poder falar que esse Brasil vai parar, que vai ter gente pintando rua, que vai ter gente realmente assim se mobilizando e não só pelo futebol feminino brasileiro, mas por mulheres do futebol. Então, eu boto muita expectativa e ao mesmo tempo eu acho que nem eu sei dimensionar o quão transformador tudo isso vai ser. Você já chegou pro presidente Reinaldo Carneiro e falou assim, ó, nesse mês da Copa do Mundo, eu tô fora, não precisa nem eu tô pegar me dar férias aqui, que eu tô de férias aqui. Você não vai me Não, achar não aqui. cheguei a falar, e de verdade, assim, ele é sempre o primeiro a botar esse lugar de impulsão do futebol feminino. Então, eu tenho certeza que aqui a federação, e a gente já vem assim, tendo uma série de reuniões, seja com as pessoas da FIFA, seja com o governo do estado, com a prefeitura, com a Neoquímica Arena, né, que vai chamar a Arena Itaquera ali durante a Copa. Então, a gente já sente um pouquinho desse mundinho de Copa do Mundo. Essa semana mesmo, assim, só para dar uma dimensão, né, além da própria CBF, das pessoas da seleção, que eu tenho uma relação tão próxima, era o Consulado Geral dos Estados Unidos aqui no Brasil já puxando também. Vamos ter uma reunião para falar sobre essa Copa do Mundo. Então você vê que essa mobilização ela é muito plural e estamos prontos. Kim, antes de fazer a última, para fechar, eu queria te agradecer por estar aqui no Toque Passa com a gente, falando de uma forma tão bonita, assim, dos bastidores do futebol feminino. Da gestão do futebol feminino para além da Federação Paulista, né? A sua experiência no Cruzeiro, tudo que acontece também na CBF, na figura da Aline Pellegrino, que esteve aqui com a gente também, deu uma aula para nós. Então, enfim, queria te agradecer já pela sua presença, por tudo que você falou e ensinou, não só para nós, para mim, para o Bernardão, mas para todo mundo que vai acompanhar o Toque Passa aí. E para fechar, eu queria te perguntar se você, nesse cargo de diretora executiva, vai trabalhar de alguma forma para além do futebol de São Paulo, talvez com a CBF ou com a FIFA, na gestão da Copa do Mundo, se você já prevê alguma coisa ali, se você vai tentar participar de alguma forma. Cara, não pensei nisso mesmo, porque eu sinto que essa cadeira ela já é um lugar de contribuição. Com É, certeza. então, de verdade, assim, eu boto muito peso no significado que tem para mim pessoalmente esse gesto de honrar quem passou por aqui. E eu sinto isso como a cultura da federação. Essas pessoas que fazem a Federação Paulista, elas, a grandiosidade delas vem de se colocar no lugar de contribuir. E não de pensar assim, passos à frente ou lugares que querem pessoalmente estar. E eu tenho um nível de paciência tão grande com a minha própria formação que eu tenho muito para aprender. Eu sou muito nova ainda, vou fazer 30 anos aí em novembro, então, pô, ainda tenho muito arroz com feijão para comer. E saber que ainda assim já posso deixar as contribuições, então, cara, onde precisarem a gente vai estender a mão, a gente vai estar junto. E o futebol feminino acima de tudo tem, né, acima de qualquer superficialidade, assim, tem essa característica de que ele é feito de gente que anda junto. Então, eu vou estar junto e sempre à disposição do nosso futebol feminino, mas com muita Perfeito. alegria aqui na Federação Paulista. Perfeito, Kim. Obrigado, tá, pela presença. Show de bola, Bernardão, show de bom te ter bola. de volta, meu amigo. Obrigado, Fragoso. Obrigado, Kim. Foi muito ótimo. Foi um ótimo papo, show de bola. Valeu demais, Bernardo, valeu demais, João. E, cara, parabenizar o Globo também, não só pelos 100 anos de história, mas de ver vocês também aí descobrindo essas personagens, essas vozes do futebol feminino. Somos muitas, podemos ser muito mais, mas agradecer também toda essa abertura. E espero que o público do Globo se divirta com esse bate-papo. Certeza, com certeza, Kim. Pessoal, esse foi mais um Toque Passa aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Obrigado.